Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDCT propõe. Um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. Porque a internet não tem fronteiras, ela rompe barreiras, promove a comunidade sem a comunicação sem fronteiras, sempre antenada com o mundo virtual. Esta é a facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e também difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Boa tarde, Shirley Marciano. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. Mais um dia. Belo dia, hein? E um belo dia. Hoje é o dia do abraço. Um abraço para você, um abraço para todos nós, hein, Paulinho? A todos, chamado de amplexo, né? Por que amplexo? É um amplexo, o abraço é um amplexo. Nossa, não sabia não. É um amplexo, então hoje é o dia do amplexo. Nunca mais vou esquecer essa palavra, hein? É uma palavra um tanto quanto difícil, né, de abraçar. Mas no dia do abraço vamos abraçar um ator e diretor. Ele é o Carlos Rosa, ator e diretor da peça Cabaré del Rinoceronte. É uma comédia musical que discute vários temas da atualidade. Carlos Rosa, boa tarde, Carlos. Boa tarde, um abraço a todos, né? No dia do abraço. É um prazer, uma felicidade grande estar aqui. Que bom falar com o Carlos Rosa, ator. Sim. E diretor. Sim, e nesse caso também sou dramaturgo, eu escrevo a maior parte dos quadros desse espetáculo, escrevo outros trabalhos também. Olha que maravilha. Legal, hein, olha Paulinho? Aí, ele escreve também. A gente brinca conforme a situação, né? Então, nesse meio, é bacana a gente exercer várias funções, né? Acho que essa dia é importante e como nós trabalhamos com humor, a gente tem que trabalhar muito com o que está acontecendo, né? No momento também. Então é legal assim, ter essa disponibilidade dentro de um grupo, né? Ter um dramaturgo ou vários dramaturgos. O legal é que o grupo todo escreva e todo mundo trabalhe para a gente estar sempre comunicando com o aqui e agora. A pegada moderna do riso, assim, você poderia dizer que é um link assim, com as coisas da realidade? Sim, o humor, ele trabalha com a nossa inteligência, né? Então ele trabalha com o que está acontecendo agora, né? Na discussão, a discussão do momento. É importante a gente dialogar com o momento atual sempre. O brasileiro gosta de rir da própria desgraça? Muito, né? O Nelson Rodrigues mesmo, ele pontuava sempre isso, né? Eu me lembro de uma entrevista dele, acho que num Vox Populi, que ele disse mais ou menos isso, né? Aconteceu uma desgraça hoje, alguém morreu, no momento seguinte o brasileiro já está criando uma piada em cima, né? E muitas vezes não é para caçoar daquele que morreu, mas é para amenizar aquela dor. É, isso também. Tipo a música do Chico, tá lá o corpo estendido no chão. E tá lá estendido, não há nada mais a de se fazer.
Então vamos tentar amenizar um pouco essa dor e discutir um pouco sobre o porquê daquilo, né? É que a gente fica aquele fio estreito entre o riso e a falta de ética, assim. A gente assim, nossa, ó, já brincando com a morte da pessoa, né? Agora, quem, de repente, já leva um lado mais esportivo, fala assim, não, é tudo brincadeira mesmo. Não é importante a gente sempre frisar isso, porque também tem muita... humor pode ser muita coisa, né? Segundo um comediante que eu gosto muito, chamado Hugo Pozzolo. Hugo Pozzolo. Dos Parlapatões de São Paulo, ele diz o seguinte, que a gente pode fazer piada com tudo, desde que a gente saiba de qual lado a gente está da piada. Que maravilha. Hugo Pozzolo. Hugo Pozzolo. O Glauber Rocha dizia o seguinte, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Para fazer o teatro, para ser um dramaturgo, o que é só a ideia na cabeça? A ideia na cabeça e a disposição do corpo, né? E a vontade de fazer. A gente tem muitas... tem boas ideias o tempo todo, todas as pessoas, né? No caso do teatro, não basta ter a boa ideia, né? Você tem que colocar na prática. Então, você tem que partir para a experiência, para o exercício, ver se aquela ideia... que é muito boa na cabeça, se no corpo, se no palco ela vai funcionar também, né? Porque às vezes não funciona, né? Um detalhe do teatro é você medir a dimensão da sala. Porque, por exemplo, aqui no estúdio você está com o suporte dos microfones, do retorno, e numa sala de espetáculo, não. Você tem que falar ao vivo e bem fechado para o último espectador da fila do teatro? Sim, a técnica vocal do ator do teatro é bastante específica, né? Porque a gente, na maioria das vezes, esse não é todo o caso, mas na maioria das vezes a gente não usa equipamento de som, a gente não usa microfone. E a gente fala, às vezes, gritando, fala sussurrado, fala de uma forma que pareça normal, nunca é. No teatro é pelo menos 30% a mais sempre. E sempre caprichando muito na articulação, né, na emissão de voz, tem que saber fazer. O gesto do ator, ele ajuda na colocação do tom de voz? Ajuda, o gesto ajuda muito. A gente até começa, muitas vezes, trabalhando só pelo corpo, porque a voz, às vezes, quando o ator ele vai direto na voz, a voz passa a ser uma muleta e o corpo não reage muito, né? Então a gente tem que ampliar sempre no gesto. E também tem muitas técnicas de voz que com o gesto a gente ajuda na emissão. Por isso que o ator, então, quando ele vai falar assim, eu fui rosquear a lâmpada, ele tem que mostrar o gesto, mas ela caiu e eu chutei. Quer dizer, a imagem que a pessoa tem lá no final da fila tem que acompanhar com a voz, com o tom de voz. Sim, e sempre com muito cuidado também. Porque senão fica parecendo coreografia de axé. Olha que interessante. Você realça cada movimento, né? Sempre com... o jacaré, você faz movimento de boca de jacaré com os braços. Não vou falar outras coisas porque eu não sei qual é o público da rádio nesse momento. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente com os gestos e com as palavras. Sim, às vezes a gente exagera nos gestos, inclusive por ser humor, né? Nosso grupo, por exemplo, a gente trabalha muito com isso, né? Satirizando um pouco do tudo, inclusive do gestual. Por falar em nosso grupo, o grupo do qual você pertence é o Del Rinoceronte? Teatro do Rinoceronte. É o Teatro do Rinoceronte. E por que esse nome? Pois é, esse nome ele surgiu... por causa de uma crítica de um outro espetáculo que eu dirigi, que chamava A Noite das Mal-Dormidas, que era uma comédia, também uma comédia dos anos 80, um texto dos anos 80, então uma comédia com muito besterol. Eram 3 homens que faziam 3 mulheres com um pouco mais de 50 anos, né? 3 defensoras da moral e dos bons costumes, mas que sofriam muito, né, do seu silêncio, né, da solidão e tudo mais.
E numa das críticas que nós recebemos, né, o crítico, ele, na verdade, ele nem criticou tanto a gente, ele criticou mais a plateia. A peça. A peça ou a plateia? Mais a plateia, porque a nossa peça era muito popular, a gente tinha assim, um retorno de público muito imediato, e nessa apresentação, por exemplo, nós ganhamos como melhor espetáculo pelo júri popular no festival. E ele comparou a situação dele, que não achava graça em nada, com a de um personagem de um texto chamado O Rinoceronte, do Eugênio Ionesco, né, um espetáculo de 53, se não me engano, da linha do teatro do absurdo, onde as pessoas começavam do nada a se transformar em rinoceronte, apenas um personagem permanecia como ele mesmo, né? Então ele refletia sobre aquilo. Eu acabei... foi interessante, porque ele fez a crítica saiu durante o festival e gente da plateia se sentiu ofendida, fez uma contra-crítica, então foi uma discussão que se seguiu muito interessante. Eu gostei muito. Eu acabei gostando da comparação, não pelo lado pejorativo que ele colocava, mas eu gostei da ideia do rinoceronte, né, sendo que o tipo de humor que a gente estava tentando trabalhar ali, o tipo de humor que eu gosto, que é um tipo que é um humor bastante debochado, né? Porque chega um ponto que não adianta mais a gente fazer críticas, a gente já vai para o deboche, né? Porque nem sempre as coisas acontecem, né? Nem sempre a crítica chega. Você sabe que o humor hoje ele é uma substituição do deboche, não é? Antigamente era mais o deboche. E hoje o humor do dia a dia, no caso do rinoceronte, ele faz uma sátira dos temas atuais. Sim, nós fazemos uma sátira. O nosso humor é bastante tradicional. Assim, em festivais que nós apresentamos, sempre nos comparam muito com teatro de revista. Que o teatro de revista teve seu auge aqui no Brasil na década de 40, 30, 40. Né? Na década de 60 ele começa a desaparecer e desapareceu por completo. Mas nós temos ainda muito da sua influência na televisão e em vários outros lugares. Né? O nosso humor descende um pouco do teatro de revista, mas não é teatro de revista. E o teatro de revista é muito debochado também, né? Porque o momento atual exige o deboche muitas vezes. Né? Agora, você citou aí o rinoceronte, o do Eugênio Ionesco. Ionesco. É um dos mais antigos que existe, né? O Ionesco, ele ali na década de 50, né? Final da década de 40, 50, ele e vários autores, né? Pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, eles percebe uma total falta de sentido nas coisas, né? E ali eles começam a trabalhar um outro tipo de teatro que se destaca pela diferença com o teatro que mais naturalista, né? Mais realista. Um teatro que parte para o absurdo e é chamado de teatro absurdo. Né? Então, o Ionesco, daí tem vários outros autores da linha, né? Que a gente discorda um pouco de colocar todo mundo no mesmo cesto, porque eles são diferentes. Mas o Ionesco, dentro dessa questão, ele é muito... É que o Rinoceronte era um texto tanto quanto psicanalítico, né? Sim, ele pode ser, inclusive, lido aí pelo esse viés também. Assim, ele... Pode ser um monólogo e alguém ali soltar vários trechos. Uma autoanálise psicológica? Exato, seria. O Rinoceronte ele é um texto com vários personagens, mas é claro que dependendo do grupo, né, de quem queira montar, você sempre pode adaptar. Você vai ter que fazer uma nova leitura do texto e um recorte. O crítico, ao saber da história do Rinoceronte, do Eugênio Ionesco, ele colocou para vocês, olha, está parecendo o Rinoceronte. E aí veio o grupo... ele se colocou na situação do personagem do Rinoceronte, porque ele não via graça nenhuma no que a gente estava fazendo. Mas a plateia ao redor dele toda se divertia muito. Então ele se colocava na situação a única pessoa lúcida dentro daquele teatro.
Na verdade, Coisa a crítica se reverteu contra ele. E aí nasceu o nome do grupo. Daí nasceu o nome Rinoceronte. Eu achei que era até uma maneira legal de lidar com aquilo, com a crítica. É um nome que pega bastante. Sim, às vezes as pessoas acham que a gente faz teatro infantil ou que a gente está montando texto, mas eu acho um nome legal. Rinoceronte, ele é bastante simbólico, né? O Salvador Dalí, por exemplo, ele tem a fase dele de rinoceronte. Você tem em muitas comunidades o rinoceronte sendo adotado para várias coisas, né? Para dizer várias coisas, enfim. Muito bem. Então, lembrando que o rinoceronte, ele é um mamífero, né? Ele é um mamífero. É um mamífero. Só para... Né? Eu tenho certeza mesmo. Eu tenho certeza mesmo. Nós vamos para um breve intervalo, o Carlos Rosa, e a gente volta já para entrar definitivamente na peça. Qual o nome da peça? Cabaré del Rinoceronte. É nisso que eu queria. Isso. É disso que eu estou falando. Por que o rinoceronte, o Cabaré do Rinoceronte, essa peça que está sendo encenada aqui em São José dos Campos? Sim, vai ser apresentada amanhã no SESC. Então, a gente fala sobre isso já com o Carlos Rosa. Ele é diretor e ator do grupo, roteirista também, não é? Também. Do grupo Teatro do Rinoceronte. Teatro do Rinoceronte. É muito só, a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. De volta aqui no Clique Jornal, na Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Estamos falando sobre o teatro, o que é o teatro, como é que é esse termo de teatro, como é que é vivenciado no teatro. E o Carlos Rosa, ele que é diretor e também ator e roteirista do grupo de teatro Rinoceronte, está aqui falando desta peça que foi montada aqui em São José dos Campos e está tendo a sua apresentação no Teatro do SESI. Sesc. Perdão, do Sesc, aqui em São José dos Campos. Carlos Rosa, o que é teatro, o nome é? Cabaré del Rinoceronte. Cabaré del Rinoceronte. É uma maneira espanhola de falar do cabaré? Pois é, a gente queria remeter ao cabaré tradicional. Um cabaré mais tradicional, até mesmo pelo sentido que o termo cabaré ganha aqui no Brasil, né, em várias regiões do país. Uhum. Tivemos, inclusive, recentemente uma apresentação na Fundação Cultural durante o encontro de Jongo, onde vieram vários grupos do interior do Rio de Janeiro, onde
cabaré ganha uma conotação de casa de tolerância, né? Verdade. Então, que na realidade cabaré é um show com mulheres, né? O cabaré tradicional é um show com números de variedades. Vários números, que dependendo do lugar é mais picante, menos picante. Tinha os cabarés circenses também, né? Aqui no Brasil muitos cabarés circenses, né? Que são mais amenos. Uhum. Nós, inclusive, num festival que foi em Taubaté, nós fomos chamados de cabaré circense, porque toda a carga erótica do nosso cabaré, qualquer comercial de shampoo é mais erótico do que a gente, né? Que interessante, é assim, então é bem tranquilo, tanto é que vão famílias assistir e vão várias vezes assistir o espetáculo, né? A gente tem uma plateia que é reincidente, assim, então isso é legal. Carlos, mas quando fala assim, cabaré, aí você já pensa uma coisa mais picante. A rinoceronte, para criança ou é para adulto, né? Pois é, né? O nome é meio contraditório aí, Olha, eu fico assim viajando no cabaré e você está conseguindo resgatar o nome formal do cabaré, que é um espetáculo de variedades e você está conseguindo separar, não é? E quer dizer, cabaré é do jeito que a pessoa quiser imaginar. Sim, sim. No caso desse cabaré, a gente se concentra muito em números, em esquetes teatrais. Né, temos números de mágica também, outras coisas, né? Uma mágica muito picareta, que sou eu mesmo que faço, mas assim a gente se concentra muito no número teatral. Então, temos esquetes que a gente brinca com diversas situações, né? Temos número de tecido também, que não teremos amanhã. Na verdade, o cabaré é um conjunto de muitos quadros que a gente adapta conforme a apresentação. A apresentação da virada cultural é um pouco mais curta. Então, nós fizemos uma versão que quem já assistiu talvez veja um pouco diferente, veja número que ainda não tenha visto, né? Quem não assistiu vai ser novidade tudo. Vocês escolheram alguns quadros ou vocês resumiram vários quadros para fazer essa adaptação no tempo? Não, nós escolhemos os quadros. Então, porque todos os quadros, assim, a gente trabalha com a ideia de que um quadro legal, assim, para esse tipo de trabalho, né, ele tenha entre 3 e 5 minutos. Ele não pode ser muito longo. Assim, dentro do tipo de espetáculo que a gente trabalha, que é um espetáculo muito ágil, né, ele é rápido, os números trocam rapidamente. Então eles geralmente duram isso aí. Claro, tem um ou outro número que acaba sendo um pouquinho maior, por causa até da intervenção da plateia, ou um pouquinho mais curto, quando ele é mais musical. Mas geralmente é entre 3 e 5 minutos. Então são vários atores, porque tem aquele tempo de trocar de roupa, coisa assim? Sim, somos em 7 atores no palco. Somos em 7. Quantos homens e quantas mulheres? São 4 homens e 3 mulheres. Muito bom, quer dizer, a cota feminina está garantida, então. A cota feminina está garantida e são belas mulheres. 7 atores e o tema são da atualidade, fala de política, religião? Sim, a gente fala bastante do momento atual. A gente tem, por exemplo, um quadro que no começo parecia que ia ser mais polêmico do que ele é, né, que chama Igreja da Graça S.A. Limitada, que é uma igreja com um pastor muito picareta, mas que as próprias pessoas religiosas mesmo assistem e gostam do quadro, né? Assim, porque lá no começo, quando o grupo achou que ia ser muito polêmico, ficou meio com o pé atrás, eu mesmo disse para o grupo, olha, o bom religioso, ele tem que ser o primeiro a criticar esse tipo de pastor, né? Ele é o primeiro prejudicado. Então, tanto é que alguns pastores já assistiram o espetáculo, já contribuíram com piadas de dentro da igreja, né? Tem um dos garotos que faz, aliás, agora os dois dos garotos que fazem o espetáculo, né? Esse quadro, um é filho de pastor e sempre, né? E passou grande parte da vida dele dentro da igreja, o outro é de uma igreja católica, evangélica, ambos igrejas evangélicas. E eles, inclusive, eles brincam, eles fazem piadas que eu, que não sou de igreja, não frequento igreja, eu não entendo. Olha que interessante. Porque tem a ver com aquele meio, né, com o ambiente. Quer dizer, brinca com a realidade do que acontece todos os dias. Sim, principalmente quando eles vêm na igreja que tem ou melhor,
na peça, que tem bastante gente de igreja. Daí eles fazem essas piadas e essas pessoas são as que mais riem. Essa é uma esquete da peça. Essa é uma das esquetes da peça. Que é Igreja da Graça. S.A. Limitada. Interessante. Então, a gente está discutindo uma coisa muito atual, né, nesse quadro, né? Uma coisa muito do aqui e agora, né? Essa proliferação de igrejas, né? Muitas delas que são duvidosas, né? na sua forma de agir, e, enfim. Então, eu acho que é uma discussão válida, né? Igreja da Graça, Sociedade Anônima. Muito bom, muito criativo. Bom, fala de religião, fala do Papa argentino. Não falamos dele, mas você sabe que eu mesmo não sendo uma pessoa religiosa, eu fiquei fã desse Papa, né? Eu também. Todos nós, né? Estou muito fã dele. Ele está de uma sabedoria, de um momento, e agora na questão da Palestina, então, ele fala, cara, vamos acabar com essa bagunça aqui, peraí, Estado da Palestina e acabou, já existe o Estado. Ele está colocando o dedo na ferida, né? Ou nessas feridas que estão aí, né? Ele é um visionário, né? Eu acho que ele percebe que um momento de mudança tem que... Mais liberal, né? Tem que ser liberal. Do homossexualismo. Exatamente. Eu até vi, assim, uma das coisas que eu mais fiquei impressionado foi quando eu vi ele com a bandeira do arco-íris, né? A bandeira do movimento gay. LGBT. Ele tribulando. Quando eu vi, eu achei que era uma montagem. Eu pensei, o pessoal também apela, né? Mas depois eu vi uma matéria e vi que ele pegou a bandeira quando ele desceu ali na praça, né? Praça de São Pedro. De São Pedro, ali do Vaticano. E tinha um grupo LGBT com a bandeira. Ele foi até o grupo, abraçou as pessoas, pegou a bandeira e tremulou, né, nas mãos. Eu achei uma atitude, nesse momento em que a comunidade LGBT é tão atacada de muitas maneiras, né? Atacada violentamente, às vezes. Aquela questão da homofobia. Sim, que é uma questão assim muito bem atual. E que a gente já tratou inúmeras vezes, assim, vários quadros no espetáculo, né? E no formato que a gente vai apresentar no Sesc amanhã, a gente tem um quadro que a gente fala disso, mas é uma brincadeira. Muito assim. bom. Papa Francisco que citou uma frase muito interessante: algumas pessoas cuidam melhor dos seus cães do que dos seus irmãos, dos parentes. E é uma realidade, não é? Um animalzinho no pet shop tem de tudo. Agora, recentemente, vi uma farmácia de manipulação para animais, enquanto a pessoa faz tudo para o cachorro, mas não faz para o ser humano, para o vizinho. Mas geralmente quem é bom com os animais é bom com as pessoas também. É que tem uns De um exageros, geral, né? verdade. Eu também sou de que a gente tem que tratar bem os animais, e muito bem. Porém, casamento de cachorro já é um pouco exagerado, né? Estão fazendo, né? Estão Sim, fazendo exatamente. casamento de cachorro. Com direito a padre e cão também, né? Enfim. Olha, e agora temos também a caminhada. Caminhada. Mas a caminhada teve aqui em São José, né? Foi recente agora. Foi recente, eu participei. Ela é legal porque ela está discutindo algumas questões, né, pertinentes na cidade, né? Por exemplo, a castração, que deveria ser acampada pela prefeitura, porque é uma questão de saúde pública, não só do animal, né, mas também das pessoas, né? O abandono de cães, né? As pessoas vão nos pet shops, compram um cãozinho e depois abandonam. Que não aguenta. Principalmente, não só cão, mas quando é tartaruga, quando é coelho. Coelho, eu acho um absurdo isso. E tem gente né? que ganha animal também, não sabe o que fazer. Eu mesmo ganhei um gato, aquele gato folgado lá. O Garfield. Cabaré del Rinoceronte é o nome do grupo do qual o Carlos Rosa dirige, atua, escreve também e vende o espetáculo para as outras cidades. Sim, também a gente faz de tudo um pouco, né? Então também trabalho um pouco na produção do espetáculo. Muito bem. Existe no Ceará o cabaré de cego. É uma expressão cearense que significa bagunça onde ninguém se entende. Não é nada disso lá, né? Já todo mundo se entende, né? Bom, a gente se entende. Talvez nem em todos os momentos, mas a gente se entende. Mas sempre o espetáculo vem completo. O espetáculo...
A gente fala mais do espetáculo, quanto tempo ele demorou para ser montado ou adaptado e quantos dias vai ficar no Teatro do Sesc aqui em São José dos Campos. O Carlos Rosa, o nosso companheiro diretor e ator do grupo Teatro del Rinoceronte. Volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, falando do Teatro do Rinoceronte e o espetáculo Cabaré del Rinoceronte com Carlos Rosa, que é ator e diretor da peça. Carlos, antes de retomar esse assunto da peça em si, o humor stand-up, ele que humor é esse? Porque o Chico Anísio já fazia humor stand-up e de repente ele ressurgiu assim. Muitas caras boas estão fazendo teatro stand-up. O que é? O humor stand-up, ele é, se não me engano, uma tradição americana, né? O Chico, ele na década de 60 e 70 fez muito, o Jô também fez. Uma tradução seria comédia em pé, né? Onde o ator de cara lavada, né? Tem também stand-ups com personagens, mas o original é o ator de cara lavada falando de coisas do cotidiano dele. Só, né? Uma pessoa. Uma pessoa. Você tem espetáculos com vários comediantes stand-up, mas nunca ao mesmo tempo. Sempre um entra com um assunto, o outro entra com outro assunto, mas falando de assuntos do cotidiano. Então, o Chico já fazia isso lá na década de 70 e eu acho que ele deve ser o melhor de todos, enfim, de todos os tempos, inclusive. O Jô também era muito bom. E hoje nós temos vários, né? Temos alguns que são muito bons, outros que não são nada bons. Temos o Fábio Porchat, Danilo Gentili, o Murilo Rafinha Gun, Bastos. O Rafinha Bastos, o Marcelo Marrom. Marcelo Marrom. Também. Quer dizer, surgiu, mas como é que surge? O sujeito resolveu contar piada? Ou ele está saindo, migrando de um grupo de teatro, de alguma coisa assim? Se não me engano, assim, teve um fenômeno há 10 anos atrás no teatro em São Paulo, né, que foi o Terças Insanas. O Terças Insanas reunia vários comediantes, onde cada um tinha um tempo para fazer a sua sketch. E a maioria deles migrou para um humor que era mais stand-up.
A gente nem usava muito esse termo aqui ainda. E eu acho que o Terças Insanas, né, que foi uma alternativa... É isso que eu fui. Né? Você foi, né? O Terças Insanas fez muito sucesso no país todo, porque ele começou em São Paulo, num teatrinho muito pequeno, com poucas pessoas, numa terça-feira à noite. Era mais um exercício para os atores e uma alternativa, né, para eles de ter um dia a mais de trabalho na semana. E acabou fazendo muito sucesso, né? E do Terças Insanas, outros comediantes acabaram se animando com a ideia, né? Pessoas que nem eram comediantes, mas tinham a habilidade de escrever e de comentar um assunto, passaram a participar também. E daí aconteceu esse boom. Se não me engano, foi a partir do Terças Insanas, né? Ele ressurge e ele traz esse termo, né? Stand-up comedy, que a gente não utilizava, né? Começou pelo Terças Insanas, e aí foram se dispersando e se criando... Sim, vários grupos. Vários grupos. E, na verdade, o comediante stand-up, ele nem sempre ele faz parte de um grupo. A maioria das vezes não. Mas muitos projetos acabam juntando os humoristas, né? Então, que excursionam pelo país, inclusive com vários humoristas ao mesmo tempo, porque um espetáculo de stand-up inteiro, ele é muito complicado de ser levado, né? Porque você tem que trabalhar com vários assuntos. Então, geralmente tem 3, 4, 5 comediantes, cada um aborda um assunto e dá aquela variedade para o espetáculo. Hoje tem vida própria, estão lotando os teatros. Sim, sim. Então, aqui no Santo Onofre, em São José também, sabe aquele ator que fez o Tim Maia? Sim, é o sobrinho, é o neto do Silvio Santos, não é ele? É Robson Nunes? Não. O Abravanel, né? Não, Robson Nunes é o outro. Já tem um segundo que fez o Tim Maia, porque o Abravanel... O Abravanel que é o que canta o Tim Maia. Não, é aquele, um moreno de cabelo enroladinho. É o Robson. Então, ali ele vai toda semana, faz um stand-up ali no Santo Onofre. Sim. Olha, aqui em São José. Bistrô, Olha aí, ó. Então, você vê como é o crescimento, né, desse modelo de humor, né? Que tá bem legal. A gente não trabalha com stand-up, assim, o meu grupo, porque isso é uma forma de humor, né? A gente gosta mais de contracenar com o colega, né? E montar cenas mesmo. Então, quer dizer, essa qualidade para o stand-up nós não temos e nem esse desejo de atuar sozinho. Fazer o stand-up, é o grupo. Sim, Mas o grupo já teve sempre... mais que 7 ou não? A gente já teve um grupo um pouco maior, já tivemos 9 atores no palco. Eu gosto de espetáculos com elenco grande. Assim, eu não gosto de espetáculos com elenco enxuto. Não que eu não faça, eu já fiz, mas eu acho que A Noite das Mal Dormidas foi o espetáculo que eu dirigi com o menor elenco, né? Que eram 3 pessoas em cena. Que se fazia 6. Eram 3 mulheres e 3 homens, no caso. Não, eram 3 homens que faziam 3 mulheres. Eram 3 mulheres. Eles faziam as 3 mulheres. Porque eram mulheres masculinizadas, né? Então eram 3 homens fazendo as 3. Que maravilha. Agora, Mal Dormidas. Mal Dormidas. Isso. Agora, do Mal Dormidas para o espetáculo Del Rinoceronte, o Cabaré Del Rinoceronte que você faz agora, a pitada de humor, ela tá mais forte ou dá para se buscar muito lá das Mal Dormidas? Eu acho que a pitada de humor tá mais ampla, né? Ali a gente trabalhava muito com uma situação, né? As mulheres gostavam muito do espetáculo, assim, era um espetáculo, apesar de serem 3 homens, né? Era um espetáculo muito feminino, assim, embora fosse tremendamente debochado. Eu acho que uma das coisas que a gente tem em comum é o deboche, trabalhar sempre o deboche, e um humor que às vezes beira um humor histérico, né? Então, um humor um pouco mais assintoso. Então, às vezes a gente pesa na mão, inclusive, né? A gente tem que tomar cuidado com isso no palco, para não pesar demais na mão, assim.
na hora da piada. Qual que é a dinâmica, assim? Por exemplo, você percebe que uma coisa, você fez uma piada, de repente o pessoal não riu muito. Vocês fazem adaptações, ou ao contrário, você fez uma piada que você achou que não ia dar tanta graça, mas de repente todo mundo rachou de rir, assim, aí vocês dão uma ênfase a elas, como é que é? Tem esse dinamismo na hora de mudar um pouquinho o roteiro e tal? Tem. A gente trabalha muito com a reação da plateia, mas também sempre com a consciência de que tem plateia e tem plateia. Eu, por exemplo, sou péssimo para uma plateia de espetáculo de humor, porque eu posso estar me divertindo loucamente, mas eu rio para dentro. Então eu deixo qualquer comediante assim meio assustado, porque eu não rio para fora. Tem gente que ri muito, né? Tem gente que ri tanto. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele ri tanto que ele foi assistir um espetáculo de humor. Estragou a apresentação. Era um stand-up, por sinal. É o Bira do Jô Soares. Ele é pior que o Bira. Ele é bem pior que o Bira, porque ele ri mais alto. E no meio do espetáculo, o comediante parou tudo, pediu um copo de água para a produção e levou até ele. E depois começou a jogar com ele. E no final do espetáculo, o comediante foi lá e falou para ele, né? Falou, olha, de hoje em diante, ingresso para você é grátis. Você pode vir quando você quiser, que você entra de graça nesse espetáculo. Que maravilha. Porque esse tipo de espectador é ótimo, né? Mas o comediante também teve um espírito e tanto, né? Sim, é ótimo quando você está no espetáculo que você consegue jogar com isso, né? Consegue brincar com isso. Mas conseguiu mexer também, de tão engraçado que foi, quer dizer. Quando você vê uma pessoa rindo, você quer rir também. Então eu acho que ele motiva os outros, né? O riso é muito contagiante, né? Então quando a gente tem pessoas assim no palco e a gente consegue jogar com isso, as outras pessoas acabam se contagiando muito mais, né? E rindo muito mais do espetáculo. A gente já esteve em situações parecidas, assim, numa das apresentações, uma moça ria muito engraçado e a gente conseguiu fazer uma piada com isso no meio de um dos quadros, que a gente saiu e foi até ela, né? Nem todo quadro permite, né? Às vezes a gente tem que tocar o quadro. Mas tem quadro que permite que a gente faça essas brincadeiras. Eu, como apresentador, eu posso fazer as brincadeiras que acontecerem. Que bacana. Agora, e a hora que dá o branco? Isso que todo mundo pergunta também, né? A hora do branco. Deu branco, você está na metade do espetáculo, o que fazer? A gente se vira. Deu branco, se vira. Porque pode acontecer, em vários momentos você pode, enfim, esquecer. Eu esqueci a letra da música outro dia. Cantando no verso seguinte, eu não lembrei. Mas eu enrolei. Então eu enrolei e as pessoas... Por sorte, as pessoas estavam rindo muito do quadro, né? Elas riem tanto que eu acho que elas não entenderam. Elas acharam, puxa, não consegui nem ouvir o que ele cantou. Mas... Ô Carlos, agora, você falou do Jô Soares, do Chico, e o Agildo Ribeiro, o Ari Toledo, esse pessoal, esse humor tão clássico, tão bonito. Como é que vocês buscam? Você busca alguma coisa no Agildo, por exemplo? Pois é, o Agildo tá sumido, né? Então, o Ari Toledo também, né? Ari também. O Ari também. Eu ouvi muito o Ari Toledo da minha infância, assisti muito o Agildo Ribeiro, eles tinham coisas ótimas. Eu acho que eles são comediantes que influenciam a gente também, né? Porque assim, as influências tem que ser muitas, né? Então eles, como faziam um humor muito popular, né? Que eram assim um tipo de personagem também que vinha também do teatro de revista, né? Assim, então eles acabam apontando caminhos. Eles são o alicerce do riso. Sim, que muitas vezes o comediante ele não pode entrar na onda de que você só pode fazer piada intelectual. Eu, assim, dentro do meu grupo, nós pensamos o seguinte, uma peça de humor legal, ele tem que funcionar assim mais ou menos como uma cebola, ter várias camadas. Então, várias camadas de humor. Você tem desde uma piada um pouco mais simples, uma piada até boba, né? Às vezes uma piada boba no meio de uma série de outras piadas ela funciona muito, até uma piada que seja uma provocação mais incisiva, né? Uma piada que seja que você faça uma crítica um pouco mais aguda, né? Você tem que misturar. Tem gente que gosta daquela piada desgraça também, né? O cara tropeça, aí começa a rir. Aí começa a graça. O tropeção tira a gargalhada de qualquer um. Mas isso já é
o palhaço do circo, que ele já mostrou pra gente que o tropeção é pra rir. Sim, é o humor pastelão, né? Humor que é pastelão, muito legal. O bom palhaço. São piadas muito tradicionais essas, né? O palhaço, ele é muito legal nesse sentido, porque ele faz humor tanto para o adulto quanto para a criança, mas e às vezes com piadas que a gente conhece já desde criancinha, a gente já viu um milhão de vezes. Rindo de novo. Mas a gente ri de novo, porque o palhaço contagia. Nomes consagrados, acho que falamos de todos. Tem Jim Carrey, tem o Jerry Lewis, Juca Chaves. Ótimo também. Bom, dá para se falar. Agora, o teatro do Rinoceronte. Do Rinoceronte. Esse é o Teatro do Rinoceronte, que é o grupo. Isso. E o espetáculo é Cabaré del Rinoceronte. Isso. Que a gente fala já, no último bloco, daqui a pouquinho, depois do nosso institucional. Como é que vai funcionar? Você falou uma parte só, que é a Igreja da Graça, Sociedade Anônima. Completar com os outros esquetes. Ok. Um instante só, a gente volta já com o Carlos Rosa. Ele é ator e diretor da peça Cabaré del Rinoceronte, uma comédia musical que discute vários temas da atualidade. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Eliminar a internet é a solução? Não. Devemos aprender a utilizá-la com qualidade e segurança. A tecnologia não abusa de crianças. As pessoas, sim. A pedofilia, assim como a pornografia infanto-juvenil e outras formas de abuso e exploração sexual, existem fora do mundo virtual. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo. É a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a presença do ator e diretor Carlos Rosa. Ele é ator e diretor da peça Cabaré del Rinoceronte, uma comédia musical que discute vários temas da atualidade, vários temas mesmo. Ele citou um e vamos procurar saber quais são os outros temas que são discutidos dentro desse espetáculo, o Cabaré del Rinoceronte. Mas antes, Carlos, registrar quem é que está te ouvindo aqui pelo Brasil, registrando aqui a audiência do INPE e do DCTA aqui de São José dos Campos, que nos ouve nesse momento, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, nos ouve também a CLBI, que é lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. No Maranhão também nos ouve o CLA em Alcântara, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, lá no Maranhão. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos ouve lá o Centro de Estudos Climáticos, de Pesquisa e Estudos Climáticos de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
E também na unidade regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso, ouvindo a voz e o jeito de falar de cultura do ator Carlos Rosa. Que bacana, acho que nunca cheguei tão longe com o Teatro do Rinoceronte assim. Que bom, né? E tomara que você leve o espetáculo para toda essa região, viu? Ia ser um prazer. Teatro do Rinoceronte. Isso. E o espetáculo é Cabaré del Rinoceronte. Bom, além da Igreja da Graça S.A., qual é um outro esquete que é abordado dentro do espetáculo? A gente tem um quadro que é bem interessante, discute muito essa coisa do masculino e do feminino, que é um quadro que um homem, né, um casal em crise porque o homem ficou grávido. Então, na discussão dos dois, a gente revela um pouco dessa discussão que pode acontecer, né, em torno de ter ou não ter um filho, ou do inusitado da coisa não ser exatamente como se planeja, né, ou exatamente como dita-se o normal, né? No caso, o homem ficou grávido. E daí toda aquela desconfiança que poderia vir da parte do homem com relação à mulher é o contrário, acontece o contrário. Então é uma cena muito cômica, assim, e que a gente inverte a questão do machismo, né? Coloca, deixando ele bem em evidência também. Coisa linda. Então esse é o homem grávido. Esse quadro chama-se Ventre Livre. Que bacana. Bom, lembra um pouco lá acho que foi em Flor do Caribe, onde o Antônio Fagundes, né, dá a luz. É verdade. Foi Amizade Colorida. Eu não me lembro qual, mas eu lembro que ele já viveu isso. Já viveu isso, tem razão. Inclusive, dentro do ônibus, ele é grávido para pegar o assento. Uhum. Olha só que interessante. Vai ser de fácil assimilação, até porque já se viu um espetáculo semelhante no passado. Sim, e dizem que é uma frustração masculina. Eu não sei, porque não é a minha frustração, eu não me vejo. Nem um pouco frustrado eu fico. Pois é. Mas é uma situação bem inusitada que a gente já deve ter se pego em algum momento pensando nisso, né, nessa possibilidade, né? Já imaginou como seria o parto? É bom nem imaginar, né? Olha, para mim que passei um pouquinho dos 40 quilos, eu vou falar para você, seria um desastre natural um homem grávido, não é? Deve ser muito horrível mesmo. Só mesmo a mulher para isso, mas da ciência hoje você não duvida mais nada, não é? Bom, eu já tive uma infecção nos rins que dizem que é a dor mais próxima à dor do parto, né? Não posso comparar, mas... Nada se compara. Nada se compara. Esse aqui tem também uma dor nos rins de vez em quando. Ô, Carlos, 7 pessoas no palco, e o espetáculo de quanto tempo? Tem mais 3 músicos, 3 excelentes músicos que acompanham também. Então, o espetáculo, se tudo der certo, vai durar entre 50 minutos e 1 hora amanhã. Olha que bacana. A gente tem até medo um pouco, porque às vezes a gente fica meio animado, a plateia fica meio animada, a gente se estende um pouquinho. Mas a gente vai tentar manter 1 hora, porque tem muita programação boa na cidade, na virada, então a gente não quer atrapalhar ninguém. Já faz parte da virada cultural? Faz parte da virada cultural. Que bacana. Nós somos uma das atrações do Sesc na virada. O Sesc aqui de São José participa, né, da virada cultural, né, uma parceria com a Fundação Cultural. Então vai ter programação das 6 horas do sábado até as 6 do domingo, né, até as 18 horas no domingo. Então, com bastante coisas acontecendo. E o Sesc esse ano, ele focou na produção regional. Então, muito bom. Trouxe muita coisa, abriu espaço para muita gente e reuniu os grupos que estão realizando um trabalho bacana na cidade.
Virada Cultural, Sesc São José dos Campos, na Avenida Ademar de Barros. Isso, 999. E o local, o horário do espetáculo? Vai ser às 20 horas. 8 da noite. Exatamente. Mas chega antes, curte um pouquinho do que está acontecendo, também para você conseguir pegar o ingresso, entrar na fila, porque a gente acha que vai estar bem cheio. Por falar em ingresso, como pegar o ingresso, como comprar, como adquirir? O ingresso da programação toda é gratuito, então você chega um pouquinho antes para participar daquele evento que você quer participar. A gente vai apresentar no espaço chamado Solário do Sesc, que é aquele espaço em cima da piscina, né? Que tem uma capacidade para 650 pessoas. A última vez que a gente apresentou lá, Nossa, teve gente que ficou de fora. Então, olha só, que legal, hein? Que sucesso. Olha, então tá aí uma programação da Virada Cultural. Virada Cultural. Que além do Sesc, são temas regionalizados. Sim, toda a programação, assim, ou pelo menos a maior parte da programação são de artistas locais, assim, com muita coisa bacana, muita coisa bem interessante acontecendo. E daí também na cidade toda vai acontecer muita programação. O Parque da Cidade, com shows, o Cine Teatro Santana, também com espetáculos. Tem programação para todos os gostos e para todo mundo. Lá no site da Fundação Cultural tem aqui a agenda, né, o calendário, www.fccr.org.br. Isso. Pela Fundação Cultural. Pela Fundação Cultural. E a gente está vendo aqui que na Virada tem muitos espetáculos, além de vocês, tem os jogos tradicionais, o streetball, o grafite, e aqui falando sobre o cabaré de Virada, cabaré de variedade circense. Isso. Que é o cabaré de variedade circense, é o nome? É um espetáculo que vai acontecer antes, também organizado por um pessoal aqui da cidade, pelo Márcio Douglas, se não me engano, e que com números tradicionais de circo. Que é bem bacana, legal para levar a família. Olha, e que interessante que fala exatamente de cabaré. Sim, porque os circos também, durante bastante tempo aqui no nosso país, levaram para o interior muita programação cultural, né? Teatro, muito teatro, shows de variedades, né? Os cabarés, além dos números circenses propriamente ditos, né, os espetáculos de circo que a gente mais conhece. Mas a gente teve muito teatro nos circos, assim. Eu tenho amigos assim da minha idade, né? Eu não sou propriamente o garoto, mas que chegaram a assistir, assistiram seus primeiros espetáculos de teatro no circo. Agora, e você, além desse espetáculo do Cabaré del Rinoceronte, também tem uma outra peça que o grupo del Rinoceronte está preparando ou não? Sim, nós estamos preparando. Ano passado nós completamos 10 anos de grupo, né? E daí nós criamos o projeto que a gente vai conseguir realizar apenas esse ano, né? Começamos já, que é a produção de um novo espetáculo. Esse novo espetáculo, ele deve estrear na terceira semana de novembro. A gente está resolvendo só a data de estreia, mas vai ser uma comédia também, só que baseada em 2 textos curtos de um autor russo chamado Anton Chekhov. Então são 2 comédias muito atuais, uma chamada O Pedido de Casamento e a outra chamada O Jubileu, conhecida aqui no Brasil também como Aniversário do Banco. E esses 2 textos vão compor esse espetáculo. Né? E já tem o nome de? A gente ainda não tem um nome certo, um nome provisório apenas, né? Daí é sugestão, então, para que as pessoas possam participar sugerindo o nome. Quem sabe lá na nossa página no Face, as pessoas podem sugerir. Qual que é a página do Face? Que é o Teatro do Rinoceronte. Tá. Aí a pessoa acompanha Facebook. lá, né? Boa. Só procurar Teatro do Rinoceronte no Facebook. E eu não sei dar esses endereços do Facebook. Não, eu não é só assim. colocar que aparece. É só lá. procurar Teatro do Rinoceronte. Muito bem. Então, o Carlos Rosa, o grupo é Teatro do Rinoceronte, que é inspirado nos antigos
É vaudevilles? Sim, os vaudevilles, são teatros de variedades também, né, que surgiram na França, né, e influenciaram muito aqui a América, né, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve, até hoje, né, a gente tem os vaudevilles na Broadway, né, isso aqui, que são espetáculos de variedades. Vocês pegaram um pouquinho dos vaudevilles e também do teatro de revista. Sim, são todos parentes. São Que todos maravilha. parentes ali, só que um vai um pouquinho mais para um lado, outro um pouquinho mais para outro. O teatro de revista, assim que quem olha, né, pode até pensar que é um teatro genuinamente brasileiro, mas nasce na Europa, vem no século XVIII para cá, via Portugal, depois você já deve ter ouvido falar do Bataclan, né? Claro. O Bataclan, conhecido na obra do... na literatura brasileira, mas assim, o Bataclan, ele, na obra do Jorge Amado, ele é a primeira companhia francesa de teatro de revista que veio para o Brasil. Se chamava Bataclan. Então, que influenciou demais o nosso teatro de revista. E que vocês buscam inspiração lá para o espetáculo dela Rinoceronte. Que é uma comédia, são quadros cômicos, musicais, números musicais, uma comédia que vai desfilando os personagens extravagantes. Exatamente. Muita música boa, né? A gente tem alguns músicos sensacionais, o Kardec Gonzaga, o Adriano Alves. Da sanfona? Ele mesmo. Ele faz parte do espetáculo, ele toca uma música dele que chama-se Toque o Forró no espetáculo, que é uma música muito boa. E, enfim, o Adriano Alves, que é o diretor musical do espetáculo também, que é ótimo violonista. Muito bem. Amanhã, neste sábado, dia 23, no Teatro do Sesc, aqui em São José dos Campos, Avenida Ademar de Barros, 999. Isso. Paulinho, só registrar aqui um comediante que a gente acabou esquecendo de falar, que é aqui da região, muito famoso, Mazzaropi. Grande Mazzaropi. Até hoje eu assisto o filme dele, gosto. Esqueci de falar. Como é injusta a memória, não é? Citamos tanta gente boa e esquecemos do principal. Mas foi bem lembrado, viu, Shirley? Bom espetáculo para você e que abram-se as cortinas. Eu agradeço, estão todos convidados amanhã às 8 horas no Sesc, Cabaré del Rinoceronte, e participem também da programação da Virada Cultural Paulista aqui em São José, que é amanhã e domingo, com muita coisa boa acontecendo. Inclusive com Moraes Moreira e mais o CPM 22, parece que vem para cá. No dia 24, CPM. No dia 24, Felipe Cato também, que é um ótimo cantor aí da nova geração, entre outras coisas. Bom, Cabaré del Rinoceronte, no Teatro do Sesc. Obrigado pela companhia. Eu é que agradeço. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editorialista, minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, Gino Genaro, e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, obrigado pela companhia, audiência e amizade de cada um e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.